Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. A aula de hoje é de biologia, vamos introduzir o estudo da citologia, vamos conhecer todas as partes relacionadas, todas as características relacionadas ao estudo das células. Tranquilos? Só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final, deixa lá o like para nos fortalecer e nos dar aquela moral. Beleza, galera? Então vamos para a aula. Então, galera, quando falamos em citologia, citologia, o próprio nome já nos diz. Cito vem de célula e logia é estudo. Citologia é o ramo da biologia dedicado ao estudo da célula. Tranquilos? E na verdade, o que seria célula? Célula é a unidade básica estrutural dos seres vivos, a unidade microscópica estrutural e funcional dos seres vivos. Então, todo estudo da citologia ele está pautado, digamos assim, na teoria celular. A teoria celular ela nos diz que todo ser vivo é constituído de células, pelo menos de uma célula. Todo ser vivo é formado de célula. E além disso, a teoria celular ela nos diz também que uma célula ela só pode ser originária a partir de outra célula, pré-existente. Então, citologia, parte da biologia dedicada ao estudo da célula, onde a célula é a unidade microscópica, funcional e estrutural dos seres vivos. Tranquilos? O estudo das células, a célula é uma parte microscópica muito pequena, certo? E aí a visualizar uma célula só é possível a partir de microscópio. E aí o estudo da célula mesmo, ele teve seu ponto inicial a partir da invenção do microscópio, instrumentos ópticos que facilitem a ampliação da imagem para podermos visualizar. A invenção do microscópio está datada para Zacharias Janssen, no ano de 1590, nessa década aí. Ele utilizando instrumentos ópticos, ele conseguiu criar um microscópio. Certo? Aqui está uma ilustração de um protótipo de um microscópio, desses primeiros a serem inventados. Mas aí o nome célula mesmo veio ser colocado em destaque por um cara chamado Robert Hooke. Robert Hooke, a partir desses microscópios que já tinham sido criados, ele ao analisar estruturas de cortiça nesse caso, que era um tecido vegetal, digamos que casca de árvores, ele, utilizando o microscópio, ele conseguiu identificar espaços vazios, pequenos espaços nessas cortiças, que ele chamou de célula. Célula do latim é célula. Então, a primeira vez que foi utilizada essa designação de célula, na realidade não foi para a célula mesmo. O que ele estava vendo na realidade era a parede celular dos vegetais, mas aí ele chamou de célula. Beleza? Aqui temos alguma ilustração do microscópio, o instrumento óptico utilizado, e aqui os espaçozinhos que ele estava visualizando, que seria no caso as células, a parede celular dos vegetais, que ele chamou de célula. É claro que foi algo introdutório, algo bem rudimentar, até porque os microscópios da época não tinham todo esse aparato tecnológico que tem hoje, certo? Só conseguiam aumentar em determinados graus. Hoje nós temos microscópios muito mais avançados, microscópios ópticos, microscópios eletrônicos, que conseguimos visualizar até mesmo algumas partículas, algumas partes no interior da célula. A membrana plasmática de uma célula, por exemplo, por meio do microscópio eletrônico, dá para visualizar com uma certa precisão e entender como é que funciona toda essa composição. Beleza? Então, citologia é estudo da célula. A célula é a unidade microscópica funcional e estrutural dos seres vivos. E a teoria celular é a teoria que nos diz que todo ser vivo é constituído por células. Tranquilo? Uma célula ela só é originária a partir de outra célula pré-existente. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Algumas classificações importantes para entendermos todo o desenrolar da citologia. Primeira é
todo ser vivo é formado por célula. Só que ele pode ser formado por uma única célula ou pode ser formado por mais de uma célula. Os seres que são formados por uma única célula nós chamamos de seres unicelulares. Não já diz, uni vem de unidade. Seres unicelulares são seres formados por uma única célula. Exemplos de seres unicelulares. Temos aqui as bactérias, beleza? Protozoários. E além das bactérias e protozoários, temos as arqueobactérias, alguns fungos, algumas algas unicelulares também são seres formados por uma única célula. Tranquilos? Se não for formado por uma única célula, tem os seres que são formados por várias células, mais de uma célula, que são a grande maioria. São os seres que nós chamamos pluricelulares ou multicelulares. Seres formados por grande quantidade de células. E aí temos vários exemplos, fora esses que eu citei, todos são pluricelulares. Nós, seres humanos, somos pluricelulares. Eu coloquei aqui a foto de o maior jogador de futebol de todos os tempos, representando aqui seres humanos. As plantas são seres pluricelulares, por exemplo, aqui um mandacaru, fruta nativa aí da nossa região aqui da Caatinga, do sertão, certo? Os animais, coloquei aqui a imagem de um leopardo, um animal muito lindo, eu admiro bastante o leopardo. Então, classificações bem importantes. Ouviu o termo unicelular, seres formados por uma única célula. Quais são esses seres? Bactérias, protozoários, arqueobactérias. Temos também algumas algas e alguns fungos que são unicelulares. Fora isso, todo o restante são seres pluricelulares. Os animais, as plantas, nós seres humanos, certo? Fungos são seres pluricelulares. Lembrando que os fungos, tem alguns fungos também que são unicelulares. Tranquilos? Vamos lá. Só que tem alguns seres que tem até alguma confusão, a galera gera até alguma confusão, e não são formados por nenhuma célula, e algumas correntes biológicas tratam como sendo seres vivos, que são a história dos vírus. Todo mundo já ouviu essa polêmica alguma vez na vida. Vírus, na realidade, eles não são formados por nenhuma célula. Nós dizemos que vírus são seres acelular, ou seja, o A vem de negação, são seres que não possuem célula. E aí, pelo fato de os vírus dentro da célula, ele desempenhar algumas características que se assemelham às características dos seres vivos, tem alguns pensadores, algumas correntes biológicas que colocam os vírus como sendo seres vivos. Na realidade, eu não coloco os vírus como sendo seres vivos, porque dentro da teoria celular, a teoria celular diz que todo ser vivo tem que ser formado por célula. Se o vírus não possui células, logo ele não é um ser vivo, certo? E na realidade você não vai encontrar questões perguntando se o vírus é ou não é um ser vivo. Vão ter outras perguntas correlatas às características dos vírus, que quando tivermos uma aula de vírus, vamos falar especificamente sobre todas as suas propriedades. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: seres formados por uma única célula unicelular, por mais de uma célula pode ser pluricelular ou multicelulares, e se for formado por nenhuma célula, no caso dos vírus, é um ser acelular. Tranquilo? É importante citarmos também que, em razão da simplicidade dos seres unicelulares, são estruturas mais simples, acredita-se que os primeiros organismos vivos que surgiram no planeta Terra foram organismos unicelulares, por serem organismos bem simples, uma composição bem menos complexa do que os organismos pluricelulares. Beleza? Então vamos lá. Mais algumas classificações importantes. Fora a classificação do ponto de vista da quantidade de células presentes nos seres vivos, podemos classificar em função do tipo de células. Tem células que nós chamamos de células eucariontes e células procariontes. Ah, professor, já vi isso lá em ciência, só que eu nunca entendi. Vamos entender, beleza? O que seria uma célula eucarionte ou uma célula eucariótica? São células que possuem um envoltório nuclear. Elas possuem uma região chamada de núcleo, podemos dizer assim, onde ela tem uma membrana que envolve esse núcleo, envoltório nuclear, membrana essa que era chamada de carioteca, certo? E dentro desse envoltório nuclear, dentro dessa carioteca, é onde está concentrado o material genético dessa célula, o DNA e o RNA. Então, as células que possuem uma região envolvida por uma membrana essa chamada de carioteca, que é o envoltório nuclear, onde o material genético está
envolto nesse envoltório nuclear, ficou até redundante, é uma célula eucariótica. Esse eu vem de carioteca verdadeira, certo? Já uma célula que não possui envoltório nuclear são estruturas mais simples, são as células procarióticas, procariontes, certo? Então, vamos entender melhor quais são as características que diferem uma célula eucariótica de uma célula procariótica. Beleza? Em uma célula eucarionte, nós temos a existência de um núcleo verdadeiro, como eu já citei. Beleza? Existência de organelas membranosas. Nós vamos ter uma aula falando sobre citoplasma, vamos falar sobre todas as organelas, certo? Então, as organelas membranosas só estão presentes nas células eucariontes. Além disso, as células eucariontes, elas possuem o que nós chamamos de citoesqueleto. O citoesqueleto, digamos que seja o que dá toda a forma, a composição da célula. Só tem citoesqueleto em células eucariontes. Além do citoesqueleto, as células eucariontes são as células que possibilitam dois tipos de divisão celular. Elas possibilitam a divisão por mitose e por meiose. Nós vamos ter uma aula falando especificamente sobre isso. São formas de divisão celular. Tranquilos? Além disso, nas células procariontes, como eu já citei, tem a ausência de um núcleo delimitado, não tem um núcleo. O material genético, DNA e o RNA, eles não estão envoltos por essa membrana, por esse envoltório nuclear. Então tem a ausência de um núcleo, tem a ausência de organelas membranosas, não temos essas organelas, beleza? Ausência de citoesqueleto, não tem esse citoesqueleto, tranquilos? Essas células procariontes são os organismos que possuem essas células procariontes, são bactérias e cianobactérias. Cianobactérias são comumente chamadas de algas azuis. São umas espécies de algas. Seres procariontes e são seres fotossintetizantes. São seres que produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, da mesma forma que as plantas. Então essas cianobactérias, algas azuis, são seres fotossintetizantes. Beleza? Esse citoesqueleto que eu citei, que só está presente nas células eucariontes, é um conjunto de fibras e túbulos proteicos formado por algumas proteínas existentes no citoplasma da célula, que é responsável pela sua sustentação, pela movimentação das organelas. É o que dá a forma, como eu já citei, da célula. Tranquilo? Então são algumas características. Eu trouxe aqui a representação esquemática de uma célula eucarionte e de uma célula procarionte. Aqui nesse primeiro exemplo temos uma célula eucarionte. Perceba que aqui eu tenho várias composições nela. Eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês. Mas essa parte que delimita toda a célula é o que nós chamamos de membrana plasmática, eu vou citar. Aqui dentro várias regiõezinhas são as organelas. Vamos falar especificamente sobre cada uma dessas organelas. E teríamos aqui um núcleo delimitado por uma carioteca, um envoltório nuclear. Beleza? Dentro desse núcleo nós temos o material genético, DNA e RNA. Aqui eu tenho a estrutura de uma célula procarionta, a estrutura de uma bactéria. É uma estrutura bem mais simples, certo? Do que uma célula eucarionte. Tranquilos aí? Então, células eucariontes, uma célula que possui um núcleo verdadeiro, possui um envoltório nuclear, que é uma região que possui uma carioteca. Além disso, possui organelas membranosas, citoesqueleto e possibilita a divisão por meio de mitose e meiose. Nas células procariontes não temos. Então, um quadrozinho bem interessante, onde nós temos essa revisão, essa característica desses dois tipos celulares. Tira um print aí e anota para você não esquecer. Além disso, vamos entender aqui quais são as estruturas básicas das células eucariontes. A estrutura básica de toda célula eucarionte, elas são divididas em células animais e vegetais. Tem uma pequena diferença entre elas. Aliás, uma informação a mais presente nas células vegetais. Mas veja só, toda célula vai possuir membrana plasmática, que a membrana plasmática é uma membrana que envolve a célula. Temos o citoplasma, certo? E tem o núcleo. Uma célula vegetal também possui membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que além disso, a célula vegetal tem uma outra membrana que fica externa à membrana plasmática, que nós chamamos de parede celular.
Fazendo uma analogia, galera, vamos entender a célula como sendo uma fábrica. Os muros que delimitam, que cerca toda a fábrica, seria a membrana plasmática, a região que cerca toda a célula. O citoplasma seriam os funcionários dessa fábrica. Cada funcionário vai ter uma função específica dentro da fábrica, que seriam as organelas. Cada organela vai ter uma função específica, certo? E o que gerencia, que controla toda a célula é o núcleo. O núcleo da célula, que seria, por exemplo, a gerência. Gerente da fábrica, que vai delimitar, que vai dizer a função de cada componente, certo? Uma célula vegetal, além de ter esse muro, entre aspas, que seria a membrana plasmática, esses funcionários, que são as organelas lá do citoplasma, e a gerência, que é o núcleo, ela tem um segundo muro, digamos assim, uma segunda camada, uma segunda membrana que nós chamamos de parede celular, beleza? Aqui temos a representação de uma célula eucarionte animal, tranquilos? Essa partezinha em azul é a membrana plasmática, que nós chamamos todas as organelas. Lembrando, galera, uma célula não é um desenhozinho tão bonitinho, uma representação dessa forma. Aqui é uma imagem meramente ilustrativa para tentarmos entender como que é essa composição. Aqui nós temos um núcleo, ó, representado aqui onde eu estou delimitando. Aqui eu tenho uma representação agora de uma célula vegetal, a mesma situação. Temos aqui, não sei se dá para você ver, uma membranazinha por dentro, ó, que seria a membrana plasmática, e fora ela temos outra membrana que é a parede celular. Então, o que difere a célula vegetal da célula animal, obviamente tem outras características que nas aulas futuras nós vamos estar falando sobre isso, é a presença da parede celular. Tranquilos até aí? Beleza? Então, célula animal e célula vegetal, estruturas básicas das células eucariontes, toda ela possui membrana plasmática, membrana que envolve a célula, citoplasma, que no citoplasma é onde eu tenho todas as organelas, certo? Cada organela tem uma função específica, ribossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, lisossomos, peroxomos, enfim, tem várias organelas que nós vamos citar na aula de citoplasma, falar sobre cada uma e a sua função. Na célula vegetal nós temos a parede celular, que fica fora a membrana plasmática. Beleza? Então vamos lá, para finalizarmos essa aula, eu trouxe 2 exercícios simples aqui, só para colocarmos em prática o que nós já vimos. O primeiro exercício nos diz o seguinte, ó, nas células eucarióticas, o núcleo é um composto esférico grande. Em geral, a estrutura mais saliente, sendo envolvido por 2 unidades de membrana, que juntas formam, letra A, endométrio nuclear, letra B, camada cuticular, letra C, envoltório nuclear, letra D, estatócito nuclear, e letra E, lamela nuclear. Então, bem simples, quando falamos em núcleo, o núcleo está presente em qual tipo de célula? Me diz aí. Muito bem, célula eucarionte. O núcleo ele está envolvido por uma membrana chamada, que vai ter ali o que nós chamamos de envoltório nuclear. Uma questãozinha bem simples, questãozinha da UERR 2019. Então, que no caso é envoltório nuclear. Questão bem simples, letra E. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Questão 2 nos diz: a membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente, letra A, em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica. Letra B, apenas nas células animais. Letra C, apenas nas células vegetais. Letra D, apenas nas células dos eucariontes, dos organismos eucariontes. E letra E, apenas nas células dos procariontes. Como eu já citei, independente se a célula é eucarionte ou procarionte, toda ela vai possuir a membrana plasmática. A membrana plasmática, essa membrana que envolve a célula, está presente em todo tipo celular. Guarda essa informação no coração para você não esquecer. Então a resposta seria letra A, ó. Em todas as células, seja procariótica ou eucariótica, a membrana plasmática estará presente. Tranquilos até aí? Beleza. Então, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Essa parte introdutória do estudo da citologia. Nas aulas posteriores nós vamos estar falando
sobre a membrana plasmática, todas as funções da membrana plasmática. Eu vou estar deixando no card e na descrição do vídeo as aulas anteriores aqui de biologia do canal para que você possa acompanhar e ficar por dentro também. Tranquilos? Antes de ir embora, você já sabe.